Bem, então vamos começar aqui comentando sobre as variáveis aleatórias em atuária, né? Então, aqui segue uma lista, né, com algumas variáveis que são de interesse do estudo atuarial, né? Uma lista aí de algumas variáveis úteis aí sob a responsabilidade aí da ciência atuarial, né? Entre elas, eu posso listar o. Só um minutinho. Deixa eu colocar esse computador em mudo. Bem, então, dentre elas, destaco aqui o tempo de vida, né? Isso é muito importante para, principalmente, a gestão de fundos, né? De pensão, né? E até mesmo para se estudar a questão da população, né? A questão populacional, né? São aspectos importantes e são de responsabilidade atuarial, né? Uma variável interessante para a área de seguros, né? Tempo de permanência, né, de um segurado. Uma outra terceira variável, né? Também interessante aí para a gestão de fundos, né? Gestão de pensões, tempo entre a ocorrência de um evento e um evento de incapacidade e a recuperação ou morte de um indivíduo solicitante de indenização permanente ou provisória. Né? Pode ser até uma, uma, um benefício, né? Tempo de permanência em situação de benefício. Tempo entre a ocorrência de um evento extremo e o acionamento da seguradora. Né? Tempo entre a comunicação e a liquidação do sinistro. Montante pago no sinistro. Essa variável aqui é de bastante interesse para a nossa disciplina, né? Montante variável de perda, tá? Montante pago, variável de perda. É aí onde a gente insere o contexto, né, dessa disciplina, né? Gasto com lesão corporal é um sinistro, também entra o conceito de montante, variável de perda, né? Isso aqui está muito ligado aí com o objetivo dessa disciplina. Número de sinistros com lesão corporal ao longo de um ano e atividades para uma seguradora de automóveis. Isso aqui, embora seja uma variável discreta, né? Mas ela está intimamente ligada com o aumento, né? O gasto, né? A variável de perda associada, né? Que é o que eu chamo aqui de a variável que a gente vai buscar entender mais, uma variável em potencial de perda, né? A variável que pode levar à ruína, né? Pode desfavorecer o negócio, né? Tornar insolvente a seguradora, etc. Gastos com alegação de negligência médica em eventos de atendimento médico no hospital ao longo de um período de um ano, por exemplo. Tempo de permanência sob inadimplência, né, em um empréstimo. E aí é frisado aqui o empréstimo imobiliário, porque subtende que o empréstimo imobiliário tenha aí valores associados, um valor agregado maior, né? Mas isso também compreende aí qualquer tipo de empréstimo. Montante pago na data de vencimento de um título com alto potencial de rendimento. Aí a gente já entra no mercado acionário, né? E aqui
não entra muito o contexto de variável de perda, né? Mas dentro desse contexto de investimento, a gente pode inserir, né, essa nomenclatura aí de perda, né? Para gerenciar o risco, né? O risco de perda, né? E aí teria que ter um conceito aqui dentro desse estudo, desse título com alto potencial de rendimento, teria que entrar também com o risco da perda, né? E aí a gestão do risco da perda seria o interesse aqui dessa disciplina. Comportamento futuro de um índice acionário, também, embora seja muito difícil lidar com esse tipo de variável, mas se pode também gerenciar o risco da perda, né? A gestão do risco de perda é algo mais interessante aqui, né? Gestão do risco de perdas financeiras. Certo? Essa é a visão aqui dessa disciplina no contexto de variável de perda, risco de perda. Tá? Então, como se pode observar, né, dentro desse contexto aí da disciplina, algumas variáveis estão fortemente ligadas aí com a teoria da probabilidade, o que é de grande importância que se tenha em mente que essas variáveis têm uma natureza probabilística, estocástica, né? E aí é preciso se fazer o uso da teoria da probabilidade para se poder estudar esse tipo de variável, tá? E aí eu vou começar com o conceito de função de distribuição acumulada, que está intimamente ligada ao conceito de variável aleatória, né? E depois eu vou seguir com a função de sobrevivência. Então, vou dar esses conceitos iniciais para vocês, que aí a gente vai ver aonde que a gente consegue contextualizar esses conceitos, essa teoria, né, dentro do foco da nossa disciplina. Então, eu vou entender aqui como uma função de distribuição acumulada, né, uma função que acumula probabilidades. Né? Então, a função f, né, ela toma uma variável, ela está associada a uma variável x, e ela responde qual é a probabilidade dessa variável assumir valores menores ou iguais a um certo x. Né? Aqui eu estou claramente usando uma definição mais comum, mais usual aí no contexto de variáveis contínuas, porque também vai ser, no ponto de vista de variável de perda, a gente vai usar bastante aí essa notação aí de variável contínua, né? Então, a função de distribuição acumulada é uma função não decrescente, né? Acumula as probabilidades, começa em 0, né? E termina em 1. Então, ó, o x, a função acumulada, ela varia entre 0 e 1. É não decrescente, é contínua à direita. E aí isso aqui é mais geral, porque o fato de ser contínua à direita está mais ligada ao caso discreto, né? E, né, os limites, quando x tende para menos infinito e mais infinito, 0, 1. Tá? Então, só para a gente contextualizar aqui esse conceito, então, quando eu falo que a função de distribuição acumulada, ela acumula probabilidades, se eu considero
né, uma variável aleatória discreta, aí é onde entra, né, os saltos, né, começa em 0, a vizinhança aqui aberto, aí vai subindo a escada, né, até ela atingir o 1. E aqui todas essas regiões são regiões onde a bola é fechada, né? Então, por isso que ele fala que ela é uma função contínua à direita, né? Contínua à direita. E aí começa em 0, termina em 1, né? É uma função na forma escada aqui. E aí, no contexto de uma variável contínua, é mais simples de visualizar, né? Uma função de distribuição acumulada, né? Começando em 0, terminando em 1, e com esses limites, né? Tendendo a 0, quando o x tende a mais menos infinito, e quando o x tende a mais infinito, tendendo a 1. Né? Então, essa é a ideia. Então, deixa eu apagar aqui. Bem, então vamos em frente. Da mesma forma que eu defino a função sobre a função acumulada, né? Eu vou definir aqui a função de sobrevivência. A função de sobrevivência é o complemento da função acumulada. Então, se a acumulada é f de x, é o complemento 1 menos f de x. Aí a gente chama isso de função de sobrevivência. Essa função é interessante, né, porque ela, no caso aqui, vai ser mais interessante para o nosso estudo aqui do que a função acumulada, uma vez que, se a gente focar em regiões de cauda, né, ou seja, se o foco tiver no final da distribuição, o que é mais comum aí quando a gente visualiza aí um estudo de variável de perda, por exemplo, né? Então, imagine que eu tenho uma variável de perda e que essa variável de perda esteja associada a uma distribuição como essa aqui, né? E aí eu posso, se eu quero gerenciar a perda, a tendência é eu escolher aqui um percentil lá na cauda direita e olhar o quê? Qual que é a probabilidade que eu tenho aqui nessa região, né? Então, se a gente observar a área esquerda, a área acumulada, eu tenho um f, né, de x, né? Se eu usar esse x aqui, né? E se eu olhar a área à direita, né? Então é a probabilidade de passar do x, né? É o complemento, né? E aí eu tenho o s de x. Tá certo? Então, função de sobrevivência. Então, elas são complementares, né? Então, dessa forma, quando uma vai para 0, a outra vai para 1, e quando uma vai para 1, a outra vai para 0. A função, eu disse que a função, então, ela é contínua à direita, ela no caso da função acumulada, que ela é não decrescente, a função de sobrevivência é não crescente, certo? E, enfim, vou considerar aqui alguns modelos aí que estão descritos aí no material. Considere uma variável que representaria, esse é um modelo, são modelos hipotéticos, é importante ressaltar isso aí, né? Então, x, tempo de vida de um indivíduo, né?
esse tempo de vida variando de 0 a 100, e está sendo modelado aqui, né, como uma função linear, né, 1% de x, né, no intervalo de 0 a 1. Só para observar o comportamento. Então, se temos a função acumulada, o complemento da acumulada é a função de sobrevivência, né? E aí, obviamente, do aspecto gráfico, né? O que a gente pode visualizar aqui? É óbvio que é um modelo bem simples, tem uma tendência linear. Por exemplo, um indivíduo, a probabilidade de um indivíduo viver até 80 anos, né? Ela é de 80%. Né? Enquanto que, se ele chega nos 80, a chance dele viver mais que 80, né, é de 20%. Então, aqui é a função de sobrevivência. Ela dá essa resposta. Então, a função de sobrevivência, ela olha mais para o final da distribuição, enquanto que a função acumulada, ela, né, observa ao longo da distribuição. Então, a função de sobrevivência, quando aplicada no final da distribuição, ela passa a ser mais interessante. Mas aqui, você pode também contextualizar e aos 20 anos, a probabilidade de viver mais que 20 anos é de 80%. Tá certo? Isso aqui, logicamente, é um modelo simples, um modelo linear aqui, né? Enfim, o mais comum talvez não seja, o mais real não seja uma reta, né? A gente precisa ver nas tábuas de mortalidade para ver como é que seria isso, mais no contexto realista, tá? Segunda variável, montante pago em um sinistro, né? Montante. E aí, nesse sentido, tem algumas características que estão sendo capturadas aqui nessa função acumulada. Então, veja que quando o x, aqui você tem uma parte, essa parte aqui dessa função acumulada, ela decai, né? Ela vai decaindo com o aumento de x, né? Então, você tira menos desse 1 quando o x é maior, né? E aí tem uma potência aqui também, né, para dar essa queda desse valor que vai ser tirado de 1, né? Então essa potência 3 aqui, ela acelera essa queda, né? Então, com relação à função de sobrevivência, a gente vai olhar os complementos, o complemento, né? Então, onde é 0 é 1, e aqui onde tem 1 menos essa quantidade, vai ficar essa quantidade aqui, que é justamente o que a gente vai observar na função de sobrevivência. Observe que, no contexto da função de sobrevivência, né, lá no final, né, existe o quê? Uma probabilidade, né, de se pagar altos valores nessa indenização. Né? Então, qual a probabilidade de ocorrerem valores maiores que, por exemplo, R$ 2.000, ou aproximadamente 1.500 unidades monetárias, etc. Então, aproximadamente 20% é a probabilidade desses valores superarem essa marca de 1.500. Enquanto que aqui, enxergando na função acumulada, né, o 1.500, a chance de valores abaixo de 1.500 é de aproximadamente 80%. Então, no contexto de análise de sobrevivência, né, ou até mesmo, veja, a probabilidade de ocorrerem valores maiores que 500 também é maior, né? Perto de 400 seria próximo de 60%. Mas o objetivo nosso aqui é trabalhar mais com o final da distribuição, que está associado a valores extremos, inclusive a precificação de seguro está muito ligada para uma precificação, no mínimo, pela média, certo?
Quarto modelo, gastos com negligência, com alegações de negligência médica. E aí, aqui nesse contexto, se coloca uma exponencial, ou seja, o x aumenta, e também eu estou tirando menos aqui, né, desse 1, de forma exponencial. Mas aqui, quando o x tende a zero, observe que essa quantidade fica muito próximo de 30%. Então, próximo do zero, essa diferença aqui vai ficar perto de 70%, o que faz com que a função acumulada comece lá na casa dos 70%, né, acumulando no mínimo 70%, né, de probabilidade, enquanto que a sobrevivência, né, começa perto de 30%, tá certo? Então, esse contexto aí dessas funções complementares, mas que uma diz algo bem interessante, que foca mais na parte direita da distribuição, a partir desse limiar, né? E aí tem um contexto bem interessante para análise de sobrevivência, né? E também observar valores, né? Probabilidades na cauda, na região de cauda. Outra função interessante, né, que vocês vão encontrar aí nesse contexto aí de variável de perda, é o que a gente chama de função taxa de risco. Do ponto de vista teórico aqui, deixa eu ver aqui, a função taxa de risco ela é definida da seguinte forma, não é? Imagine que se tenha uma variável t, tá certo? E que essa variável t ela seja uma variável definida para, sei lá, tempo de vida. Certo? Tempo de vida. E aí, imagine que eu saiba que o indivíduo já viveu a partir de um certo tempo e que agora me interessa saber, né, se esse t ele vai ficar próximo desse tzinho, né, desse limiar, mais um deltazinho, né, um dzinho t. E aí, vamos analisar a probabilidade de que, dado que o t já é maior ou igual que o tzinho, né, qual a probabilidade dele ficar aí na vizinhança entre esse tzinho e esse tzinho mais esse delta t, tá certo? Aí perceba que isso é uma probabilidade condicional, né? Mas vamos observar essa probabilidade dividida pelo dt, pelo deltazinho t, né? E, além disso, vamos observar o limite quando esse dt tende a zero. Então, essa é a definição da função taxa de risco. Isso aqui é o que a gente chama de função taxa de risco. Isso é o que eu chamo de função taxa de risco. E aí, se você observar, faça um comparativo desse conceito aí com o conceito de velocidade, né, instantânea, né? Se a gente observar aqui no numerador, o que aparece, né, é como se fosse uma variaçãozinha de tempo, né, sobre uma
aliás, uma variaçãozinha de probabilidade contra uma variação de tempo. Essa variação de tempo ela é infinitesimal, tende a zero. Então, é uma taxa de variação, é uma taxa de instantânea, né? Uma taxa de variação dessa probabilidade. Né? É como se fosse um pulso de probabilidade, um pulso de um risco, né? Um risco de incidência, né? De morte nessa faixa entre o Tzinho, né? E o Tzinho mais um deltazinho T. Então, no limite, como se comporta essa probabilidade condicional relativa a essa variação de tempo, tá certo? Então, essa é a definição da função taxa de risco. Isso aqui é possível mostrar, eu vou deixar isso como exercício para vocês aí futuramente, que esse limite ele vai ser a densidade sobre a sobrevivência, né, no ponto T. Em caso sejam bem definidas, né, a função de densidade e a função de sobrevivência. E aí, olhando essa fórmula aqui, desse lado, observa-se que é um comparativo da densidade com a sobrevida, a partir desse certo ponto. Então, nesse contexto aqui, ó, são taxa de risco, também chamada de força de mortalidade, taxa de falha, hazard function, né? É definida pela razão entre a função de densidade de probabilidade e a função de sobrevivência, né, quando essas estão bem definidas, e aí a razão, né, vai ser dada por aquele limite que eu mostrei a vocês, né, quando o limite daquela probabilidade condicional, quando o intervalo de variação do tempo, né, é tão próximo de zero quanto se queira. E aí, a definição de função taxa de risco também a função taxa de risco também é conhecida como hazard function. Esse termo hazard function está associado a algo ruim, certo? Então, risco de morte, certo? Risco de falha, né? Taxa de falha, né? E aí, essa variável hazard está associada a algo ruim, no sentido de risco, né? No sentido da perda, certo? E aí, quanto é interessante também observar que essa função taxa de risco, ela não necessariamente precisa estar no intervalo 0,1, tá? Inclusive, você pode ter uma taxa de risco, né, muito alta, né, que não necessariamente precisa ficar entre 0 e 1. Deixa eu só destacar isso aqui embaixo. Em termos de mortalidade, H de x representa a força, né, o pulso de mortalidade anualizada, fornecendo essa taxa num dado ponto no tempo, né? Aí eu considero aqui esse comentário. Essa taxa não é necessariamente um número entre 0 e 1, podendo assumir valores superiores a 1, inclusive, né? Importante observar isso aí, né? Aí basta que a função densidade fique seja maior que a sobrevivência, enfim. Mas o conceito de taxa de risco, hazard function, está associado sempre a uma coisa negativa, do ponto de vista de perda de risco. E aí sempre se fala em sobrevivência, em tempo de vida, né, de idade, enfim. E aí se fala em taxa
em força de mortalidade, né? Taxa de risco, né? E aí, se observarmos um padrão aqui, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente observar, por exemplo, o risco de morte, né? Vamos observar aqui o risco de morte. O que a gente espera aí numa curva que modele, né, a taxa de risco de morte? Aqui eu tenho idade e aqui eu tenho o hazard function. O que eu posso visualizar aqui confrontando essas duas variáveis, essas duas quantidades? O zero está aqui. Então, quando a gente nasce, tem um risco grande, né? É um risco de morte ao nascer. E quando a gente fica velho, também esse risco aumenta. Então, uma curva de risco, uma função taxa de risco associada a esse tipo de comportamento seria algo, né, que tivesse uma forma de U, tá certo? Ou seja, lá no final, sei lá, os 60, 65 anos, por exemplo, aqui ao meio período de vida, sei lá, esse risco aumenta, né? Então, essa função aqui estaria associada ao risco de morte, né? Tá certo? Então, essa é a definição de função taxa de risco. É interessante observar essa relação entre a função taxa de risco e a função de sobrevivência. Se a gente fizer uma dedução aqui rápida, né, a sobrevivência é 1 menos a função de distribuição acumulada, fazendo a derivada aqui, ó, vai sobrar menos a densidade, né? E a taxa de risco, eu vou dividir a densidade, né, que é menos o S', pela sobrevivência, né? E aí a gente pode enxergar esse quociente aqui como sendo uma derivada do log de S, um log da sobrevivência em relação ao x. Se você derivar o log, dá 1 sobre sx, já pegou aqui. Eu vou colocar até aqui, deixa eu botar aqui. Ops. Então, se a gente derivar o log aqui, vai dar 1 sobre o S, né? E aí deriva o que tem dentro do log, que é a derivada do S, que vai dar o S'. E aí troca-se o sinal, e aí eu recupero aqui a função taxa de risco. Tá? Então, essa relação aqui gera, né, esse resultado aqui embaixo, onde a função de sobrevivência, né, e aí só fazer o caminho inverso, né, se a gente passar a integral, né, na derivada, eu recupero o log, passo a exponencial, eu recupero o S. Então, essa função a função de sobrevivência, ela decai exponencialmente de acordo com a função taxa de risco acumulada. Tá? Então, é basicamente esse o comentário que eu coloquei aqui. Então, a função de sobrevivência decai exponencialmente com a função taxa de risco acumulada. Então, isso aqui conecta a função de sobrevivência com a função taxa de risco. Ou seja, essa probabilidade que está associada lá na cauda, né, que é uma cauda
que pode estar longe da região de média ou não, mas, enfim, você pode considerar uma região de cauda, né? Uma região extrema. Essa probabilidade de uma sobrevida ou de um valor acima desse referencial aqui, ela decai exponencialmente de acordo com o risco, né, é, associado a essa função taxa de risco, a hazard function, ou seja, de acordo com os pulsos de mortalidade, os pulsos, né, de perdas que acontecem nessa região a partir desse limiar, né? Nessa região de limiar, né? Aqui de 0 a x, né, mas porque ela está acumulando, né? É um pulso de perda acumulado, né? Uma taxa de risco acumulada. E aí tem os exemplos, né, que são só cálculos simples aqui, nada demais, de cálculo dessas funções de taxa de risco, para os exemplos desses modelos 1, 2 e 4, né? Aqui, por exemplo, é uma função de taxa de risco associada à taxa de morte. É óbvio que, nesse caso aqui, esqueceu aqui, essa curva não pega o começo, né? Não insere aí esse formato de U, né? Como eu expliquei aqui para vocês, mas observe o pulso de mortalidade, né? No final da vida, tá? Enquanto que a outra variável, né? Que é uma taxa de sinistro, né? Ela tem um pulso maior, né? No começo, e um pulso menor no final, tá certo? Então, vejam que são características, né? E esse pulso interfere na função, na probabilidade de cauda, tá? Nessa função de sobrevivência. Aí tem alguns casos aí que é importante considerar, porque pode ser que não esteja definido a função de densidade em algum ponto do suporte da variável x, e aí nesse caso se pode definir a variável, ela passa a ter uma natureza mista. Mas isso aqui é uma coisa muito particular, não vem ao caso a gente comentar muitos detalhes sobre isso, tá? Mas, enfim, pode acontecer. Então, só para, antes da gente continuar aqui, antes de falar dos momentos, eu vou abrir aí para perguntas, dúvidas, comentários. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, pessoal, perguntem, esclareçam aí os conceitos que foram postados. Deixa eu olhar até o chat aqui, que eu não estou vendo mensagens. Quem quiser pode postar a mensagem aqui também, tá, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa até agora? Tudo bem? Quando vocês lerem esse material, vocês tiveram essa ideia que está sendo passada aqui agora? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram aí enquanto liam esse material? Desculpa aí, deixei o microfone mudo aqui. Eu vou repetir, tá?
Então, até agora, o que a gente fez foi o seguinte: eu contextualizei, né, o conteúdo da teoria, né, dessa teoria de probabilidade associada ao contexto de variável aleatória em atuária. E dentro desse contexto, eu destaquei duas funções que são importantes, né, que é a função de sobrevivência e a função taxa de risco. E essas funções estão intimamente ligadas pelaquela equação que diz que a sobrevivência decai exponencialmente de acordo com a função taxa de risco acumulada. E aí, dentro desse contexto, né, eu mostrei alguns gráficos e ilustrei algumas situações de como seriam os comportamentos dessas funções dentro dos contextos aí de algumas variáveis de interesse da ciência atuarial. Agora, o que a gente vai fazer é pegar algum conceito associado à teoria, né, para nos auxiliar a lidar com a teoria dentro desse contexto aqui de variáveis de perda. A gente vai precisar entender aí o conceito de momentos, porque os momentos descrevem, né, o conhecimento dos momentos nos ajudam a entender alguns aspectos associados a cada distribuição de interesse, né? Então, os momentos são interessantes, né, de serem analisados. Obviamente que a gente não precisa ir tão longe nesse contexto, mas é importante a gente saber do que se trata e qual a utilidade desse conceito no que a gente está trabalhando aqui, tá certo? Então, continuando, né? Vejam, vou começar definindo os momentos não centrais. Então, o késimo momento de uma variável, e aí nesse sentido, o késimo momento não central de uma variável aleatória, é o valor esperado da késima potência dessa variável. Ou seja, simplesmente calcular o valor esperado da késima potência equivale ao momento de ordem K. Momento não central. Em termos de fórmula de cálculo, valor esperado, a gente varre, né, a integral de menos infinito a infinito, a função de x é o x a k, e usa a densidade de x, né? Isso faz com que eu calcule o valor esperado de uma função de x, que é a função vezes a densidade, integrando a função vezes a densidade no intervalo de menos infinito até mais infinito, né? Ou seja, todo o universo. Se a variável x ela está definida num subconjunto aqui dessa reta, obviamente que esses extremos podem cair, né? E a gente não precisa aí de menos infinito a mais infinito. Mas no contexto geral, a variável aleatória sendo contínua, né, variável aleatória contínua, a definição do késimo no momento não central é essa. Se a variável é discreta, aí é que a gente precisa fazer o quê? Pegar a potência, né, que é o valor de x com a elevado a k, e multiplicar pela probabilidade do x ser esse xj. Né? Então, xj, né, deixa eu mudar a tela aqui. Então, olha só, o xj vezes a probabilidade do x ser igual ao xj. Só que a gente vai fazer isso para todos os xj's. Então, uma soma em j, né, desses produtos. Isso aqui vai gerar o valor esperado de x, só que aí a gente precisa trabalhar com xj elevado a k, porque é o momento de ordem k.
E aí, se a variável é discreta, o caminho é esse. Aí é importante lembrar que quando essa integral não existe, né, quando ela não consegue ser calculada, aí esses momentos são não definidos. Os momentos não é garantido que eles sempre existem, tá? Então, se essa soma diverge, se essa série é divergente, ou essa integral, uma integral imprópria, ela não converge, esses momentos não passam a não ser bem definidos. Então, não é garantido a existência do késimo momento, né? Nem sempre ele vai existir, tá certo? E aí, só para exemplificar aqui, eu vou pegar esse caso aqui deixa eu ver, acho que esse aqui. Deixa eu tirar aqui da minha tela por um instante para eu visualizar. Eu vou copiar aqui para vocês só para a gente entender como é que esses cálculos são bem chatos assim, mas enfim, só para. Então, olha só, calcular, vamos pensar aqui, calcular o valor esperado, né, de x ao quadrado, que seria o segundo momento não central, tá certo? E esse x2 está associado a uma densidade, né, que é exatamente essa, 3 vezes 2000 ao cubo sobre x mais 2000 à quarta. Então, essa seria a função de densidade, tá? Aqui eu estou usando f, né? Mas é f de x, tá? Então, essa seria a função de densidade. E aí, calculando o segundo momento não central, vamos precisar calcular a integral. E aí, nesse caso, o x é maior que zero, né? Então, essa integral vai de zero a infinito, né? E aí eu vou trabalhar com x ao quadrado vezes a densidade, que é 3, 2000 ao cubo sobre x mais 2000 a quarta dx. Aí, essa integral, eu posso tirar essas constantes aqui, ó. Tirar essas constantes do integrando, né? Então, o que vai sobrar aqui, né? 3 vezes 2000 ao cubo, tudo isso multiplicado pela integral de zero a infinito, x ao quadrado, dividido, né? Por x mais 2000 elevado à quarta dx. Bem, se a gente resolver uma integral aqui, considerando, ao invés de 2000, uma constante k, tá? Depois a gente faz a substituição e encontra o valor esperado, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é considerar o considerar esse 2000 igual a um certo k, a gente despreza essa constante que está aqui, né? Eu vou desprezar isso aqui, porque depois a gente multiplica para encontrar a resposta. Eu estou vendo aqui como é que faz para gerar uma página aqui, eu não estou sabendo. Mas vamos lá, acho que tem outro quadro aqui. Então, o meu trabalho
vai ser, vamos chamar U de x e du vai ser, du vai ser o dx sobre x mais esse k elevado à quarta. Né? E aí, com isso, entra aquela equação lá da integração por partes. Né? Daqui eu tiro que aliás, desculpa, dv aqui, dv. E aí, daqui eu tiro que o v vai ser igual ao x mais k elevado a menos 3 sobre menos 3. E aí eu vou partir para a equação da integração por partes. Né? O v, x vezes v, que é x mais k, elevado a menos 3 sobre menos 3. Vou colocar aqui um menos 3 aqui. Isso vai estar calculado zero a infinito, menos o VDU, né? Então, menos o VDU, vou colocar aqui integral de zero até infinito, porque quando o x vai para mais infinito, o u também vai, quando o x vai para zero, o u vai para zero também. Então, os limites de integração permanecem os mesmos. E aí, VDU, né? Aí, menos aqui vai ficar mais. Eu vou escrever esse 1/3 aqui fora. Vai sobrar o x mais k elevado a menos 3, né, dx. Daí, eu já vejo aqui, ó, no infinito é zero, no zero é zero, então essa parcela aqui vai para zero, né? Então isso aqui é zero, não vou ter problema com essa parcela. O que sobra 1/3 vezes essa integral daqui. Só que essa integral aqui é como se fosse a integral de um polinômio, né? De um monômio. Então, eu vou pegar aqui o x mais o k elevado a menos 3 mais 1, que é menos 2, sobre menos 2. Aí calcula isso de zero até infinito. No infinito vai zero, né? No infinito vai zero. E aí no zero, esse sinal de menos fica como mais, vai sobrar x, vai sobrar k menos 2 sobre 2. Né? Só que isso multiplicado por 1/3. Então, no final aqui vai ficar 1/3 vezes o k a menos 2 sobre 2. O k menos 2 sobre 2. Então, esse seria o resultado da integral. Aí a gente precisa multiplicar, né? Vou voltar lá aqui. Ó, essa integral aqui vai ficar 1/3
O K a gente já viu que é 2.000, 2.000 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 1/3 vezes 2.000 a menos 2 sobre 2. Sobre 2. Esse 1/3 com esse cancela, né? 2.000 ao cubo. 2.000 ao cubo vezes 2.000 a menos 2 sobra 2.000. E dividido por 2 dá exatamente 1.000. Então, o resultado dessa integral aqui é exatamente 1.000, tá? Então, resolvido aí, só para ilustrar a vocês como seria esse cálculo aqui. Bem, essas coisas são bem trabalhosas, se quando forem pensadas do ponto de vista algébrico, né, se fazer essas contas aí na mão. Então, eu só fiz aí só para eu só fiz isso só para a gente ter uma ideia de como é o conceito, né? Mas o objetivo aqui também é computacional, né? Então, essas coisas a gente pode usar aí um computador ou até mesmo um método aí de tem um tipo de linguagem, notação aí computacional e busca calcular essas integrais, essas derivadas por meio de símbolo, né, que é o que a gente chama de notação simbólica, tá? Então, essas coisas estão muito bem programadas aí nos softwares, inclusive muitos estatísticos usam isso quando estão querendo derivar modelos, encontrar momentos, né, para essas variáveis aleatórias que são deduzidas aí do ponto de vista teórico. Eles buscam calcular esses momentos e aí se utilizam dessa notação simbólica, né? Desses programas que são feitos aí, né? O MATLAB tem, né? O R também deve ter, enfim, notação simbólica. Inclusive na internet também se tem bastante desses programas online aí para calcular essas integrais e você não perder tanto tempo resolvendo essas coisas. Daí vem o conceito de momentos centrais, que aí, veja, o segundo momento, o primeiro momento não central é a média, né? É o valor esperado, que é de suma importância, né? O segundo momento não central é uma potência que muito útil para se calcular, por exemplo, a variância, né? E em alguns casos, quando você considera variáveis não correlacionadas, correlação zero, né? Variância, esqueci aqui, deixa eu ver. Enfim, não era bem isso que eu queria falar, não, mas muitas vezes esse valor esperado do segundo momento não central, por exemplo, se você quiser calcular a variância lá do erro, né? A variância do y no modelo de regressão, essa variância, você assumindo que os erros têm média zero, vai cair sobre um segundo momento, né? Um momento de ordem 2, né? E aí você calcula isso usando a função de momentos, né? E aí os momentos centrais, que nós vamos definir aqui, o késimo momento central de uma variável x é dado pelo valor esperado da késima potência, né?
késima potência do desvio de x com a sua média. Ou seja, é o valor esperado do desvio de x com a média elevado a k. Por isso que chama momento central, né? Momentos centrais. Você está desviando da média variável. Tá? E aí, sem entrar em muitos detalhes aí da álgebra, mas já observando aí a utilidade desses momentos centrais, quem é o segundo momento central? Segundo momento central. Bem, segundo momento central. Valor esperado. Fechou aqui. Bugou aqui o quadro. Então, o segundo momento central, valor esperado, né, valor esperado de x menos e de x, né, ao quadrado. Né? Passar aqui um colchete aqui por fora. Isso aqui, se a gente pensar aqui do ponto de vista amostral, né, a gente faria, como é que a gente estimaria isso aqui? Vamos estimar esse negócio. Para estimar, o que a gente faz? Pega aí xi menos o x barra, eleva ao quadrado, né? E soma em i, e depois faz o quê? Divide por n ou por n menos 1, dependendo aí de como você queira fazer essa divisão, para tirar viés ou garantir aí um viés não viés a amostras grandes, mas vamos dividir aqui por n, por exemplo. Então você tira, isso aqui está sendo estimado, isso aqui é o que a gente chama de variância amostral. Aí o menos 1 aqui é só para deixar sem viés. Aqui é a variância amostral. Então, o segundo momento central é a variância. Tá? Então, o segundo momento central é a variância. A razão entre o desvio padrão, que é a raiz da variância. Então, a variância é o segundo momento central. A raiz da variância é o desvio padrão. Tá? Segundo momento central. A raiz da variância é o desvio padrão. Se você pegar o desvio padrão e dividir pela média, a gente chama de coeficiente de variação. Tá? A razão entre o terceiro momento central e o cubo do desvio padrão é o que a gente chama de coeficiente de assimetria. Né? É o Mi3 sobre o sigma ao cubo. Ou seja, terceiro momento central pelo cubo do desvio padrão, coeficiente de assimetria. E o quarto momento central pelo quadrado da variância é o que se chama de coeficiente de curtose. Bem, essas coisas são muito importantes. São parâmetros muito importantes de serem estudados. Inclusive, há modelos, aí, principalmente na área de regressão, se estuda muito isso, modelar esses parâmetros, né, de média, variância, né, que é um parâmetro de escala, né, curtose e assimetria. São os quatro, vamos dizer assim, são quatro parâmetros chaves, assim, quando você quer entender uma variável aleatória, entender a distribuição dessa variável aleatória. Então, aí, por definição, aqui, ó, já descrito a fórmula geral, e aí essa integral, entenda
Esses limitantes aqui eu estou colocando sem valor, mas é de menos infinito a infinito. E aí é a média, né, da função, né? Então, x menos o mi de x, usa a função f, potência k. Integral de menos infinito a infinito, caso contínuo. No caso discreto, vai pegar os valores desviados da média, potência k, multiplica pelas probabilidades desse x ser esse xj, soma em j, se a variável é discreta. É importante lembrar que nem sempre essa integral ou a soma, a série são convergentes. Nesses casos, os momentos não estariam bem definidos ou não existiriam. Então, não é garantido a existência aí dos momentos de ordem K para qualquer K que seja, tá? É importante destacar o seguinte: distribuições simétricas apresentam coeficiente de assimetria nulo. Quando a simetria é positiva, a curva, né, ela fica empinada para a esquerda. Então, se fala assimetria positiva, tá? Assimetria negativa, tá? Por que assimetria positiva? Porque a, quem puxa a média são os valores extremos à direita. Aí, por isso, a simetria à direita, né? A simetria positiva. E a simetria negativa, ou à esquerda, né? Aí quem puxa os valores são os valores extremos à esquerda, e faz com que a curva fique empinada para a direita. Tá? Então, aqui, ó, quando a simetria é positiva, a curva fica empinada para a esquerda. No caso de simetria negativa, a curva fica empinada para a direita. Né? Então, a simetria é um parâmetro importante, né, para o que a gente faz. Em geral, né, os dados são assimétricos. Né? Se você pensar do ponto de vista aí de uma variável de perda que esteja associada, por exemplo, a sinistros, a perda agregada, né, com o pagamento de indenizações, provavelmente essa variável vai ter um formato de curva de densidade assim, né, onde você tem um aspecto de assimetria, quando comparado aqui com uma curva simétrica aqui, por exemplo, que seria o caso aqui da curva gaussiana, ou da T de Student, e assim por diante. Bem, e aí o coeficiente de curtose, que está muito ligado ao peso nas caudas, né, o risco nas caudas. O coeficiente de kurtose mede o nivelamento da distribuição relativamente ao padrão gaussiano. Né? Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia, vamos botar aqui no Google. Deixa eu ver se eu vejo alguma figura aqui interessante. Aqui. Então, o que é que eu percebo aqui, né? Deixa eu ver se eu acho a figura, eu perdi. Então, veja. Veja aqui. Essa curva vermelha, ela é uma curva
que ela tem vamos dizer assim, observe, ela está mais aqui, ó. Ela é mais achatada aqui, comparada ao padrão gaussiano, que é esse zero, né? É o padrão normal. Esse aqui. É a curva verde. A curva vermelha, ela fica, né, mais alta aqui, quando comparada com a verde. E aqui na região de cauda, né, ela tem que compensar essa magreza dela. Vamos pensar assim, a magreza. Ela é mais magrinha aqui no meio, né? Mas ela é mais gorda nos extremos, tá? Então, observe que a curva vermelha fica por cima da verde e que está por cima da azul, tá? Então, se você coloca o pensamento de que as curvas, que são as variáveis que possuem coeficiente de curtose elevado, sempre lembrando que curtose está sempre ligada aí comparado com o padrão anormal, né? Então, essa curtose elevada faz com que você tenha um achatamento, né, na região central, mais né, um peso maior na região de cauda, certo? O que faz com que o risco nas regiões extremas aumente, certo? Então, essa região aqui de cauda, ela fica mais perigosa, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de ter mais probabilidade aqui, nessa região de cauda, tá? Então, essa a utilidade aí do coeficiente de curtose, né? Então, aqui tem um exemplo onde eu coloco a distribuição gama. Essa distribuição gama está associada a uma função de densidade que é dada aqui, né? Alfa menos θ, x alfa menos 1, exponencial de menos x sobre θ. Θ é um parâmetro de escala. Veja, parâmetro de escala. Ele divide o x, né? Ele escalona o x, né? E o parâmetro alfa é o parâmetro de forma, ele altera a forma da densidade, né? Veja que ele está no expoente de x, ele altera a forma, o parâmetro de forma. Então, aqui nessa densidade, né, aqui o gama de alfa é a função gama, né, de alfa, que é essa integral aqui. O que acontece, né? Quando a gente olha aqui para a densidade gama, né, com esses parâmetros de forma de escala, né? Eu posso deduzir aí os momentos, né? Quando o alfa é 1, vira um exponencial. Então, só substituir o alfa por 1 aqui, você vai perceber que vai ficar 1 sobre θ, né? Exponencial de menos x sobre θ, e o gama de 1 é 1, né? Então, vai ficar a função de densidade exponencial. Então, o caso particular da gama é a exponencial. Exponencial θ. Então, a exponencial θ, né, vai levar aí o parâmetro de escala, né, da gama. Então, na densidade gama, né, os momentos aqui você tem o quê? Ó? Os momentos não centrais. Alfa θ, que é a média é o produto dos parâmetros, né? Alfa θ. O segundo momento não central, que é a esperança de x ao quadrado, alfa mais 1 θ ao quadrado. E o terceiro momento não central, alfa mais 1 alfa ao quadrado, e aqui θ ao cubo, tá? Eu esqueci de ajustar isso aqui, mas aqui é θ ao cubo. Θ ao cubo, desvio padrão, a raiz da variância vai ser raiz de alfa θ, né? Raiz de alfa θ. E aqui
é o terceiro momento central, que é, aqui tem que colocar um θ, aqui é θ ao cubo, 2 alfa θ ao cubo, né? De forma que é possível aí calcular o coeficiente de assimetria, né? Que é o terceiro momento, não, o terceiro momento central dividido pelo cubo do desvio padrão. E aí, fazendo aí as simplificações, o coeficiente de assimetria depende do alfa. E observe que se o alfa é maior que zero, sempre vou ter assimetria, né? E essa simetria ela diminui com o aumento do alfa, né? Ela diminui com o aumento do alfa. Então, quando o alfa aumenta, a assimetria da gama diminui, né? Então, ela sempre, quando o alfa é maior que zero, sempre vai apresentar uma assimetria positiva, porque o coeficiente de assimetria é sempre um valor positivo, né? Então, ela assume essa assimetria positiva. Deixa eu mostrar aqui um gráfico interessante aqui. Deixa eu ver onde é que está isso. Deixa-me tirar daqui. Na página 41. Então, só mostrando aqui o gráfico aqui do comparativo aí dessas gamas. Eu podia ter feito isso aqui no R, mas esse gráfico está no livro, então vou mostrar ele aqui a vocês. Só um minutinho. Então, aqui um gráfico, aqui comparando a gama, né, com o alfa 0,5, que é essa curva F, que é a curva preta, com a gama com alfa, né, 5, né, que é um alfa maior. Aí ela vai ficando mais simétrica. Então, a assimetria da gama está associada aos valores de forma, né, baixos, né, 0,5, né, por exemplo. Ok. Então, perguntas. Vamos fazer novamente uma pausa aqui para a gente fazer perguntas. Até aí, tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para entender a discussão? Está produtivo? Ok. Então vamos em frente, né? Vou continuar aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, só fazer aí, abrir o microfone. Como eu não estou olhando aqui o chat, então quem quiser fazer alguma pergunta, sinaliza aí no microfone, né? Ou alguém aí me avisa aí que tem mensagem no chat, tá? Então vamos lá. Até aqui, até aqui, falei aí
das variáveis, contextualizei as variáveis aleatórias aqui nesse contexto aqui atuarial, focado nas variáveis de perda. A gente viu duas funções importantes que vão ser úteis aqui no nosso estudo dessa disciplina, função de sobrevivência e função de taxa de risco. Também conectei elas, né, pelaquela relação que a função de sobrevivência decai exponencialmente com a função taxa de risco acumulada. Entrei na definição dos momentos, mostrei a utilidade desses momentos, né, e contextualizei aí os momentos aí, destacando momentos importantes como a variância, né, e alguns parâmetros que são calculados em função de alguns momentos, né, que é, por exemplo, o coeficiente de assimetria, terceiro momento pelo cubo do desvio padrão, e o coeficiente de curtose, que é o quarto momento central dividido pelo quadrado da variância, né. Também ilustrei um exemplo aí da distribuição gama, onde o alfa é um parâmetro de forma que, quanto maior, né, mais simétrica é a distribuição, é a densidade gama. E quanto menor, né, mais próximo de zero ali, mais assimétrica é a densidade gama. Também destaquei aqui que, em particular, um caso particular da gama é quando você assume que o parâmetro de forma é igual a 1. Nesse caso, a gama se transforma na exponencial. Agora, eu vou destacar para vocês uma variável interessante aqui do ponto de vista do nosso estudo, sempre focado aqui nas variáveis de perda, que é a função de excesso de perda, né? Deixa eu mostrar aqui agora a vocês. Então, na minha tela, tem a definição 2.3, variável excesso de perda, para um dado valor D, tal que a probabilidade de x ultrapassar D seja maior que zero, ou seja, é preciso ter probabilidade, né, acima desse D, e considere essa variável y elevado a p, não é y elevado a p, não, esse elevado é só um superescrito, é só para denotar, essa variável y é expoente p, que é o x menos o d, dado que o x ultrapassa o d. Então, é a variável condicional, né? Então, essa variável yp, deixa eu... Então, essa variável yp, ela é o x menos o d, dado que o x passa o d. Tá? É uma variável condicional. Ok? Dado que o x ultrapassa o d. Então, dado que eu estou na região acima de d, imagine que d seja um limiar de perda, onde você, a partir desse d, você vai assumir perda. Você está na região de perda. Dado que eu estou na região de perda, qual é o valor esperado dessa perda, né? Que é exatamente o spread entre o x e esse d, ou seja, o x menos o d. Né? Então, dado que eu estou na região de perda, qual que é o valor esperado? Então, essa função aqui, né, que é esse valor esperado, é o que a gente chama de função, que é a função de vida residual média, expectativa de sobrevida, eu chamo de função perda residual média, né? Tá certo? Função de perda residual média. E aí, veja a situação 1. Vamos lá. Situação 1. Assuma que você tem uma distribuição de perda numa política de seguros e você assume que essa variável é x, né, com uma distribuição f. Suponha que você modifique essa política de modo que exista agora uma dedução de
né, sobre esse X. Ou seja, você vai reduzir o risco da perda assumindo só a diferença. Mas isso você vai assumir dado que o X ultrapasse o D. A questão é a seguinte: qual é a variável, né, associada que captura, né, a distribuição dos pagamentos sobre a nova política, dado que existe o pagamento? Ou seja, dado que você está na região de perda, que é a região onde o X já é maior do que o D. Né? Dado que você está na região de perda, dado que o X é maior que D, qual que é a distribuição do X menos o D, dado que o X é maior que o D? Em outras palavras, qual a distribuição do pagamento pelo pagamento? Por isso se chama essa notação payment per payment, que é justamente que, dado que você já está na região do pagamento, qual que é a distribuição da sua variável de perda? Né? Então, dado que o X é maior que o D, qual que é o valor esperado dessa variável condicional? Essa variável aqui é interessante, né? Observe que o valor esperado, né, esse valor esperado pode ser calculado em forma de integral, e aí precisa, como é uma variável condicional, como é uma esperança condicional, precisa dividir pela sobrevida. Isso aqui que está no denominador é a função de sobrevivência, né, no D. E aí, no caso discreto, é só considerar as somas, né, ao invés das integrais. Então, essa variável, essa função de perda residual média, ela é bem interessante. Inclusive, eu quero mostrar aqui a vocês. Deixe-me ver aqui como é que eu faço. Vejam só. Isso aqui foi só um estudo que eu estou fazendo, né? Tem a pesquisa que eu estou fazendo aqui com as coisas dos dados de ações. E aí, por exemplo, deixa eu ver onde está isso. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar um ativo, né? A Ambev 3, por exemplo, a Ambev 3, e vou plotar aqui essa função de perda residual média dela. Aí, considerando um histórico, os retornos, né, como minha referência. Então, veja, o que é que eu digo aqui? Que caiu 4%, na média, ela cai mais 2,5%. Caiu 5%, na média, ela cai mais 3,5%. É uma tendência que quanto mais ela cai, dado que ela já caiu tantos por cento, a tendência é ela cair mais ainda. Né? Tem um outro ativo que tem uma característica diferente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que é a TRPL4, por exemplo. Aí o gráfico da TRPL4. Perceba como é diferente, né? Ela tem um ponto, né? Que ela tem aquele comportamento que quanto mais eu perco, mais eu tendo a perder, mas a dimensão dessa perda, né? Veja aqui, ó, 2,5, né? Na pior das hipóteses, enquanto que se a gente considera aqui a ABEV, né? Isso aqui já chega perto de 5%. Né? Isso, dado que existe uma queda. Né? Então, são ativos que têm características um pouco diferentes nesse ponto de vista dessa variável de perda aqui, dessa mensuração desse valor esperado, né? Então, é uma coisa interessante que eu observei aí, que tem levado aí um estudo, né, para
fazer algumas pesquisas aí com dados de mercados nacionais e mercado nacional e mercado internacional, tá? Enfim, e aqui eu estou usando diretamente o cálculo, estimando esse valor esperado, né? Estimar esse valor esperado é basicamente calcular uma média, né, de valores que estão. Você pega os valores acima de D e tira uma média desses valores acima de D. Basicamente isso. Ok. Defino também uma variável censurada à esquerda. A censura à esquerda é marcada aqui por esse zero, esse truncamento à esquerda, né? Essa variável aqui é o que a gente chama de payment per loss, né? Então, eu vou pagar o x menos d, né, quando o x passar de d. Se o x não passar de d, eu não pago nada. Né? Então, aqui é o que a gente chama de payment per loss, pagamento pela perda. É o que eu chamo de situação 2 aqui. Assuma que você tem a distribuição de uma variável de perda x, uma distribuição, função de distribuição acumulada associada, e você impõe uma política, né, de dedução, né, D, né, mas essa dedução ela está associada apenas à perda, né, dado não, se, né, se passar desse valor CMA, eu começo a pagar. Então, eu vou pagar pela perda, certo? Essa variável aqui. Também a gente consegue deduzir os momentos, momento não central de ordem K, valor esperado, né? Esse valor esperado vai acabar sendo uma função do valor esperado, né, da payment per payment, associado ao payment per payment. Tá? Outra variável interessante é a variável de perda limitada, que é você limitar a perda, uma variável, como é que eu posso dizer, censura aqui é dada à direita, né? E eu pago X se o X for menor que o U. Até o U eu pago total. Caso passou de U, eu vou pagar o meu limite, que é o U, que é o combinado. Né? Então, essa variável Y pode ser vista como sendo uma variável censurada de direita, enfim. O YL, benefício segurado em um seguro com franquia definida em D, ou seja, essa variável YL, você define a franquia em D, e se passar da franquia, a seguradora arca com a diferença, né, da perda da franquia. Um payment per loss. Né? E o Y, que é a variável de perda limitada, né, ela está associada aí a um seguro com limite de perda, né, limite de indenização. Né? Quando se define o U como sendo igual a esse D, a soma dessas duas variáveis gera uma cobertura plena, né? Então veja que o YL mais o Y juntos, quando o U é igual a D, isso gera uma cobertura plena. Porque se você observar aqui direitinho, né? A primeira trunca em D, né? Que seria a cobertura limitada a D. Então, seria essa faixa aqui. Essa é a variável de perda limitada, enquanto que a segunda variável trabalha com a diferença do x para o d, que é essa reta aqui, a reta de identidade, né? X igual a d, x igual a y, que é a perda, né? E aqui eu tenho a diferença, que é o x menos o d, aqui. Isso aqui é o x menos o d, então ele paga o x menos o d. Então, se você contratar usando o mesmo d,
por um lado ou pelo outro, você consegue receber, né, a indenização total, porque uma parte, até aqui, você consegue receber, né, por esse seguro, né, por esse seguro, e a outra parte você recebe por este seguro, tá certo? Que paga o X menos D, que é o payment per loss, e aqui é a perda limitada. Então, esse é o conceito, né? Enfim, isso é mais uma ilustração. Na prática, vai ser muito difícil você contratar esses dois seguros a um preço viável, né? Talvez não seja viável o preço, mas teoricamente é possível. Também tem as deduções aqui dos valores esperados, dos momentos de ordem K, eu não vou entrar nesses detalhes desses cálculos. Se vocês tiverem alguma dúvida aí nessas integrais, vocês podem me perguntar lá nos fóruns, tá? Enfim, vamos. Perguntas? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Se alguém quiser falar alguma coisa. Pessoal, alguma pergunta? Ok, ok, ok. Então, vou seguir aqui, tá? Então, vejam, essa função de perda residual média, payment per loss, payment per payment, função de perda limitada, são variáveis, né? E funções, né? No caso, a função de perda residual média, eu mostrei aqui uma aplicação para vocês aí no mercado financeiro, e essas funções de perda limitada e payment per loss, que são importantes aí na definição dos seguros, né? Se reduz o risco com a incorporação, né, de uma política de dedução, né, que é a política de franquias e dedução de valores, né. Isso, obviamente, é feito para se reduzir o preço do seguro, né, porque você reduz o risco para o segurador e também faz isso em prol de ter um preço mais justo para o segurado. Ou seja, defender 100% do patrimônio vai ser mais caro. Mas aí, se você impõe políticas que restringem um pouco o pagamento dessas indenizações, isso melhora o preço, né? Eu vou mostrar isso aqui a vocês, como que isso aqui é visto na teoria, tá? Mas aí, vamos em frente. Uma das variáveis importantes aí que a gente considera aqui no estudo da nossa disciplina é essa variável soma, né? Soma de perdas, que é o que eu chamo aqui de perda agregada. Imagine que você tem aqui K indivíduos, cada indivíduo está propenso a gerar uma perda X, né? Uma perda X, e essas coisas são independentes, né? Os indivíduos, um depende do outro para gerar perda. Vamos dizer, pensar que eu gerei perda porque o outro gerou uma perda. Então, assim, faz até sentido você considerar que essas perdas são independentes, né? Então, essa soma, que é uma agregação de perdas, né, ela, ela vai ser de interesse no nosso estudo, e eu posso usar aqui o teorema do limite central para tentar calcular probabilidades, risco, né, de que essa soma seja acima, tentar deduzir aí os percentis, o risco, né, os riscos associados a essa soma, quando essa soma chega a determinados patamares.
né? Então, nesse sentido, o teorema do limite central diz o seguinte, ó, essa soma, eu posso calcular o valor esperado dela somando as esperanças das variáveis associadas a cada um dos indivíduos. Você pode supor que esses indivíduos são distribuídos igualmente também, mas não precisa. Você, enfim, pode assumir no mínimo a independência para que você consiga quebrar essa variância, né, e a variância da soma seja igual à soma das variâncias. Isso aqui é importante, né, ter essa suposição, senão não vale, né? Se você não tiver independência, você não pode somar as variâncias. Você vai ter que usar a fórmula da variância da soma.